Bem, vamos à cidade de Cesareia, lá onde as coisas acontecem no capítulo 10. Cesareia era chamada de Cesareia de Filipe, uma cidade construída por Herodes, o rei fantoche, aquele que era dominado por Roma, que deu inclusive o nome do filho à cidade, mas ele queria homenagear a César. Cesareia, César, de Filipe, seu filho Filipe. Era uma cidade grande, bonita, havia um templo majestoso de mármore que era visto à distância à noite porque era iluminado por artoches. Nessa cidade também havia uma caverna onde começava o rio Jordão e nesta caverna eles adoravam o deus Pan. Aí muitos veem o panteísmo tendo começado por aí. Interessante o rio Jordão, tão importante para os judeus, para os cristãos. Começa numa caverna onde se adorava um outro deus, um deus inexistente. Bom, nessa cidade morava um homem, um comandante da corte chamada italiana. O verso 1 diz, o nome era Cornélio, centurião. Ele cuidava de uma tropa romana bastante grande, forte, mas era um homem benquisto. O verso 2 dá as características de Cornélio, quando diz assim, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Que interessante. Este centurião foi tocado de alguma maneira pelo povo judeu, por judeus piedosos, evidentemente, e ele aprendeu a adorar, a orar a Deus, e toda a sua casa o acompanhava. Que bonito aqui, né? Eu já vejo uma linda lição aqui. Um homem piedoso, transferindo isso para os filhos, para a esposa, para os filhos, para toda a sua casa. E quando diz casa aqui, não se refere só à sua família, mas todos que moravam ali. Alguns soldados talvez morassem ali, mas ele tinha servos que moravam ali. Talvez alguns parentes também. Então toda a sua casa, todo mundo que pertencia ao seu pequeno clã, podemos dizer assim, adorava a Deus, tinha respeito por Deus. Ele era piedoso e assim os outros o acompanhavam. Um bom exemplo de piedade é um forte argumento para uma vida ser transformada. A piedade é uma coisa maravilhosa. Ser uma pessoa que atende às necessidades dos outros, que tem um olhar positivo sobre as pessoas. Tanto os judeus gostavam dele, como seguramente os seus soldados também, aqueles que faziam parte do seu pelotão, como o centurião que era. Bom, esse homem, diz a Bíblia, numa visão, teve um sonho e viu alguém vindo à sua casa para pregar a palavra. Na realidade, ele viu a Pedro e na visão o anjo dizia, olha, vai lá na cidade de Jope, vai buscar este homem para que ele pregue a palavra para você. E Pedro estava lá, foi buscado. Mas antes, Deus trabalhou dos dois lados, bem interessante essa trama aqui. Deus trabalha no coração de Pedro. Pedro estava já na hora do almoço, estava com fome, saiu da casa e teve uma visão também. Ele teve uma visão e viu do céu cair alguma coisa como que um grande lençol contendo todo tipo de animais. E a palavra era essa, coma de tudo que está aí. Ele disse, não, sou judeu, não posso comer. Por 3 vezes essa mensagem apareceu. E depois ele voltou a si e estava tentando entender o que significava tudo aquilo. Bom, a ideia era que Deus queria colocar no seu coração que Ele, Deus, não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são iguais diante dele, são todos filhos de Deus. O que acontecia era que Pedro dava uma atenção maior para os judeus e tinha um pouco de dificuldade de entrar no mundo que não era judeu. Então lembram-se lá do primeiro capítulo que esse evangelho seria pregado, né? Nós seríamos testemunhas e pregado em Jerusalém, judeus, na Judéia, judeus, Samaria, aí já complica, que são meio judeus, até os confins da terra. Então aqui está chegando em outros lugares, em outros corações, e Pedro tinha que entender isso. Por isso a visão do lençol. A visão do lençol não é para autorizar todo mundo comer o que quer comer. O objetivo não era comida, mas o objetivo eram pessoas diferentes. Hoje nós precisamos respeitar as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. Todas as pessoas são bem-vindas. Nós temos que saber trabalhar com pessoas com gêneros diferentes daqueles que nós estamos acostumados a aceitar
nós temos que amar pessoas que são de cores diferentes, de tribos diferentes, de lugares diferentes, de atitudes diferentes. São todas candidatas, segundo Deus, são candidatas para o seu reino. Mas aqui especificamente era entre judeus e gentios. Ali estava Cornélio, um bom gentil. Pedro recebeu a visita dos homens enviados por Cornélio, que contaram a história, o sonho que ele havia tido, o convite que Cornélio estava fazendo para ele, porque o sonho veio com nome e endereço. Na casa, na praia, assim, assado. Casa de Simão. E agora eles dormem uma noite ali e vão para a casa de Cornélio. Quando chegam na casa de Cornélio, Pedro se assenta e diz: eu agradeço o convite, mas eu quero explicar que eu, como judeu, não costumo me assentar com outras pessoas que não são judias. Nós não queremos ficar impuros. Mas eu tive um sonho. E esse sonho me mostrou que eu deveria estar aqui. Deveria pregar o evangelho para vocês. Ele prega o evangelho para eles. Eles conheciam o que os judeus conheciam. Agora eles estavam conheceriam aquilo que significava Jesus para a vida deles. O evangelho foi completo. Assim também somos nós. A gente entende um pouco do evangelho. Talvez você esteja estudando a palavra de Deus. Você tinha uma ideologia bíblica. Você está aprendendo coisas novas, está crescendo. É assim mesmo. A luz vai brilhando até ser dia perfeito. A palavra vai nos dando conhecimento de quem é Deus e daquilo que precisamos saber dele para entrarmos no seu reino, para aceitarmos a salvação e a libertação que Cristo nos dá. Depois de estudarem a palavra, e tem alguns textos bonitos aqui, por exemplo, no verso 36, olha que lindo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Estava explicando para alguém que ainda não conhecia Jesus. Ele estava ampliando os horizontes dessa pessoa. Você conhece até aqui? Pois, então agora temos mais para lhe oferecer. O verso seguinte: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí então Pedro fala que ele ressuscitou e tal, etc. Mas eu queria me apegar aqui, né? Quem era Jesus? O que ele fazia? Primeiro ele diz assim: esse Deus ungiu a Jesus. Ele andava fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Olha que coisa impressionante. Não é esta a missão da igreja? A missão da igreja é essa. A missão da igreja é justamente essa, fazer o bem. Como é que as pessoas vão se interessar por uma igreja? A igreja é uma coisa muito física, né? As pessoas vão se interessar pelas atitudes das pessoas que frequentam aquela igreja ou que têm Jesus no coração. A igreja sou eu. Na realidade, eu não vou para a igreja, eu me levo para a igreja, eu sou a igreja. Esse é o nosso grande desafio. E que Deus nos ajude a termos esta visão de igreja, recebermos o Espírito Santo, como foi o caso aqui, para andarmos como Ele andou, fazendo bem. Esta é a minha oração por você hoje. Espero você amanhã em nosso próximo encontro, programa Revivado por Sua Palavra. Um abraço, até lá.